Eu sei que muita gente fala que mãe aguenta tudo, que o amor de mãe não tem limite, não tem fim, não tem condição. E eu acreditei nisso a vida inteira. Acreditei enquanto trabalhava de madrugada costurando vestido para a vizinha para ter dinheiro de comprar o material escolar da minha filha. Acreditei enquanto comia arroz com ovo para ela poder comer arroz com bife. Acreditei enquanto usava o mesmo par de sapatos por 3 anos para ela ter tênis novo todo semestre. Acreditei com tanta força que esqueci de me perguntar uma coisa simples. E eu? Quem cuida de mim? Me chamo Marlene Aparecida Duarte, tenho 67 anos e essa história começa numa manhã de sábado que parecia igual a todas as outras. Uma manhã quieta, com sol entrando pela janela da cozinha, pássaros cantando lá fora e o cheiro do café que eu tinha acabado de passar. Uma manhã que não dava nenhum sinal de que ia mudar minha vida para sempre. Eu estava sentada na minha cadeira de sempre, aquela que fica perto da janela, com a xícara azul que meu marido Osvaldo me deu no nosso 10º aniversário de casamento. Era a única xícara que eu usava para o café da manhã, todo santo dia desde que ele partiu. Pode parecer bobagem, mas quando segurava aquela xícara, era como se um pedaço dele ainda estivesse ali comigo. O Osvaldo tinha esse jeito, sabe? De estar presente mesmo quando não estava. Nos detalhes, nos objetos, na música que ele assobiava pela casa. Naquela manhã, eu estava rolando o celular com aquela preguiça gostosa de fim de semana. Sem pressa, sem compromisso. Passando por fotos de receitas, vídeos de gato, mensagens de bom dia daqueles grupos de senhoras que a gente participa sem saber como entrou. Até que vi uma foto que me fez parar de respirar. Renata, minha filha, de vestido branco. Era um vestido simples, elegante, com flores delicadas no cabelo. Ao lado dela, Gustavo, de terno escuro, com aquele sorriso largo que ele sempre usava quando queria impressionar alguém. Atrás deles, uma mesa com bolo, champanhe, arranjos de flores, um cartório enfeitado com bom gosto, pessoas sorrindo, brindando, levantando taças. Um casamento. Minha filha tinha se casado, e eu estava descobrindo por uma foto no Instagram. Como qualquer pessoa, como uma desconhecida. Como alguém que não importava o suficiente para receber nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem um convite rabiscado num pedaço de papel. Meus olhos foram para os comentários. Um por um, fui lendo. Que casal lindo! Felicidades eternas! Vocês merecem tudo de bom. Amigos parabenizando. Colegas de trabalho desejando felicidades. Emojis de coração, de aliança, de champanhe. Uma amiga dela escreveu: Renata, você estava radiante. Sua sogra deve estar tão orgulhosa. E Renata respondeu com um emoji sorridente. Só isso. Nenhuma correção. Na verdade, minha mãe não pôde ir. Nada. Fui até o perfil dela. Tinha mais fotos. Uma sequência inteira. Renata assinando o livro no cartório. Gustavo colocando a aliança. Os dois brindando com champanhe. Uma foto com os padrinhos. E ali, no meio daqueles rostos sorridentes, reconheci Dona Sônia, a mãe do Gustavo, com um vestido de seda e um colar de pérolas, ocupando o lugar que deveria ser meu. A mãe do noivo estava lá. A mãe da noiva não. Li cada comentário, cada legenda, cada marcação. Procurei meu nome, uma menção, um agradecimento, uma dedicatória. Uma linha que fosse dizendo: minha mãe não pôde estar aqui, mas ela está no meu coração. Nada. Absolutamente nada. Eu não existia naquela cerimônia. Não existia naquela festa. Não existia naquela decisão. Minha filha, a menina que eu criei sozinha, que eu carreguei no colo quando tinha febre, que eu ensinei a andar de bicicleta no quintal, que eu segurei pela mão no primeiro dia de escola, tinha dado o passo mais importante da vida dela. E decidiu com todas as letras, que eu não merecia estar ali. Coloquei o celular na mesa, devagar, como se ele pesasse toneladas. Olhei para a xícara azul do Osvaldo. O café já estava morno, quase frio, e senti algo acontecer dentro de mim que eu não consigo explicar direito. Não foi dor. Dor eu já conhecia. Dor eu senti quando o Osvaldo caiu naquela garagem e o silêncio tomou conta de tudo. Aquilo era outra coisa. Era como se uma corda que me puxava para baixo há anos tivesse finalmente arrebentado. E no lugar do peso veio um vazio estranho.
E dentro desse vazio, pela primeira vez, veio clareza. Minha primeira reação foi pegar o telefone de novo. Meus dedos foram sozinhos para o número da Renata. Eu vi os números na tela, todos ali, esperando que eu apertasse o botão verde. E a mãe dentro de mim gritava. Gritava alto, dizia: liga, pergunta por quê, chora se precisar, implora se for necessário, faz qualquer coisa, mas não perde tua filha. Meu dedo ficou sobre aquele botão por um tempo que pareceu uma eternidade. E então eu olhei para a parede da sala. Ali, entre a estante e a janela, tinha uma foto que eu nunca tirei do lugar. O Osvaldo segurando a Renata bebê no colo, com aquele sorriso enorme de pai de primeira viagem, e eu do lado, com cara de cansada, mas com os olhos brilhando. Naquela foto, a gente era uma família inteira. Naquela foto, ninguém tinha vergonha de ninguém. Olhei para o rosto do Osvaldo naquela foto e lembrei da noite em que ele partiu. A noite em que eu sentei no corredor da nossa casa, ouvindo a Renata chorar baixinho no quarto, abraçada com o rádio velho do pai. Ela tinha 9 anos. E naquela madrugada, com o peito partido e os olhos secos porque eu não podia me dar ao luxo de desmoronar, eu fiz uma promessa silenciosa. Osvaldo, eu cuido dela, custe o que custar. E eu cuidei. Por quase 30 anos, eu cuidei. Custou minhas noites, custou meus sonhos, custou minha juventude, custou meu corpo, minha saúde, minha vaidade. Custou tudo que eu tinha e muito do que eu não tinha. Eu dei cada gota de mim para aquela menina crescer com dignidade, com estudo, com amor. E o que eu recebi de volta? Uma foto no Instagram, entre emojis de coração de gente que nem sabe o nome da minha mãe. Apaguei o número da tela, coloquei o celular virado para baixo na mesa. Olhei para o Osvaldo na foto mais uma vez e disse baixinho, quase sem voz: eu cuidei, Osvaldo, eu cuidei como prometi. Agora preciso cuidar de mim. Terminei o café frio, levantei da cadeira e fui para o quarto. Deitei na cama, olhando para o teto, e fiquei ali por horas. Não chorei, não liguei, não fiz nada. Passei o sábado inteiro naquele silêncio. E o domingo também. 2 dias inteiros sem mandar uma mensagem, sem atender o telefone, sem falar com ninguém. Dona Zilda ligou no domingo à tarde, eu deixei tocar até parar. Não era hora de conversar, era hora de decidir. E durante aquelas horas em silêncio, algo foi amadurecendo dentro de mim. Não era raiva. Raiva passa. Aquilo era outra coisa. Era uma certeza que foi crescendo devagar, como massa de pão descansando, até ficar pronta. Uma certeza de que eu precisava agir. Não por impulso, por consciência. Na segunda-feira, acordei antes do sol. Tomei um banho longo, daqueles que a gente toma quando precisa lavar mais do que a pele. Deixei a água quente cair nos ombros e fiquei ali, parada, sentindo o peso escorrer ralo abaixo. Me vesti com cuidado. Passei meu batom, aquele tom discreto que eu sempre gostei. Ajeitei o cabelo no espelho e olhei para a mulher que estava ali me encarando. Ela parecia diferente, parecia mais inteira. Peguei minha bolsa, minhas chaves e saí de casa. O banco abria às 10 e eu cheguei 10 minutos antes, esperando na calçada com a bolsa no ombro e a postura de quem sabe exatamente o que vai fazer. Caminhei aquelas 6 quadras, sentindo o sol da manhã na pele e o vento nos cabelos brancos. Passei pela padaria do seu Jorge, onde eu comprava pão francês toda manhã há 10 anos. Ele acenou para mim pela vitrine. Passei pela praça onde eu costumava levar a Renata pequena para brincar no balanço. Passei pela escola municipal, onde eu dei aula por 23 anos. Cada esquina daquela cidade guardava um pedaço da minha história. E em cada pedaço eu tinha sido forte por alguém. Nunca por mim. Até aquela manhã. Cada passo que eu dava parecia mais firme que o anterior. Não era raiva que me movia. Era algo que eu já sabia nomear. Era dignidade. A dignidade que nasce quando a gente finalmente para de aceitar o inaceitável. O gerente do banco, seu Mário, me recebeu com o sorriso de sempre. Me conhecia há 16 anos, desde que eu abri minha primeira conta ali. Sabia que eu era uma mulher organizada, pontual, que nunca aparecia sem motivo. Quando sentei na cadeira da sala dele e disse que precisava resolver 3 assuntos, ele ajeitou os óculos e disse que estava à disposição. Primeiro assunto. Eu queria retirar meu nome como avalista do empréstimo que Gustavo, meu genro, tinha feito para expandir a loja dele.
Seu Mário olhou para mim por cima dos óculos e perguntou se eu tinha certeza. Expliquei que sim, que tinha pensado bem, que era uma decisão definitiva. Ele me informou que a retirada do aval dispararia uma notificação ao banco credor e que Gustavo teria 60 dias para apresentar uma nova garantia ou antecipar o pagamento da dívida. Eu entendi perfeitamente. Assinei cada documento com a letra firme de quem sabe exatamente o que está fazendo. Segundo assunto, pedi uma avaliação formal e atualizada do apartamento que eu cedia para Renata e Gustavo morarem. O apartamento que estava no meu nome, que eu tinha comprado com anos de economia e o dinheiro do seguro de vida do Osvaldo. O apartamento que eu ofereci de coração aberto para minha filha, sem cobrar um centavo de aluguel, e que agora abrigava um casal que não me julgou digna de estar no próprio casamento. Seu Mário anotou tudo e disse que em uma semana eu teria o laudo. Terceiro assunto. Transferi o saldo de uma poupança que eu alimentava há mais de 20 anos. Aquele dinheiro tinha um destino original. Era meu plano de herança antecipada para Renata. Cada depósito que eu fazia naquela conta era feito pensando nela, no futuro dela, na segurança dela. Transferi tudo para uma conta que só eu tinha acesso, cada centavo. Aquele dinheiro, a partir daquele momento, não era mais dela. Era meu. Tinha voltado a ser meu, como sempre deveria ter sido. Quando saí do banco, o sol já estava alto e a segunda-feira seguia seu ritmo normal de cidade do interior. Caminhei as 6 quadras de volta com a bolsa no ombro e uma sensação estranha no peito. Não era alívio, não era tristeza. Era como se eu tivesse tirado um vestido apertado que usava há décadas e finalmente pudesse respirar fundo. Cada documento que assinei naquela manhã era um fio que eu cortava. E com cada fio cortado, meus ombros ficavam mais leves. Cheguei em casa, fiz um café novo e fui para a varanda. Sentei na cadeira de vime que eu tinha comprado numa feira de antiguidades, estiquei as pernas e fechei os olhos. O sol da tarde batia no meu rosto e o vento trazia um cheiro de jasmim do jardim da vizinha. E ali, naquele silêncio que era só meu, eu senti algo que não sentia há anos. Paz. Não a paz de quem desistiu. A paz de quem decidiu. Peguei meu celular e olhei a foto do casamento mais uma vez. Desta vez, não doeu. Olhei para o rosto da Renata, para o sorriso dela, e disse baixinho: "Eu te amo, filha." Mas acabou. Acabou de eu ser invisível. Coloquei o celular na mesa e tomei mais um gole de café. Quente, forte, amargo, do jeito que eu gostava. Do jeito que o Osvaldo fazia. Eu sabia que aquele silêncio não ia durar para sempre. Sabia que em algum momento, quando as consequências do que eu fiz chegassem até eles, alguém viria bater na minha porta. E eu estaria aqui, na minha cadeira, com meu café, com minha calma, esperando. O que eu não sabia é que levaria pouco mais de uma semana, e que quem viria não seria minha filha. Seria ele, o genro que nunca me olhou nos olhos. Chegaria com a camisa amassada, o rosto vermelho, a testa brilhando de suor. E diria uma frase que eu nunca vou esquecer enquanto viver. Mas isso, eu conto no a seguir 10 dias. Foi o tempo que levou para alguém aparecer na minha porta. 10 dias desde aquele sábado em que vi a foto no Instagram. 10 dias em que não liguei para Renata, não mandei mensagem, não perguntei sobre o casamento, não dei parabéns, não chorei em voz alta. 10 dias em que tomei meu café toda manhã na xícara azul do Osvaldo, sentei na varanda, olhei para os pássaros e respirei um ar que parecia mais limpo a cada manhã que passava. Na terça-feira da semana seguinte, pontualmente às 4 da tarde, a campainha tocou. Eu estava na cozinha preparando um bolo de fubá. Tinha acabado de colocar a forma no forno e o apartamento inteiro cheirava a milho e manteiga. Limpei as mãos no pano de prato, arrumei o cabelo atrás da orelha e fui até a porta sem pressa. Olhei pelo olho mágico. Gustavo. Sozinho. Sem Renata. A camisa social meio amassada, como se ele tivesse puxado a gola várias vezes no caminho até ali. O rosto vermelho, a testa brilhando de suor. As mãos inquietas nos bolsos da calça, como se não soubesse o que fazer com elas. Ele olhava para o chão, depois para o teto, depois para o chão de novo. Abri a porta. E naquele momento, aconteceu algo que nunca tinha acontecido em todos os anos que eu conhecia aquele homem. Gustavo me olhou nos olhos. De verdade. Não aquele olhar de passagem que ele sempre me dava, como quem olha para um móvel no corredor.
Ele me olhou com medo, com desespero, com a cara de quem acordou e descobriu que o chão debaixo dos pés não era tão firme assim. E disse com a voz trêmula, quase engolindo as palavras: "Sogra, a senhora fez o quê?" Eu sorri. Não um sorriso de deboche, não um sorriso de raiva, um sorriso calmo, daqueles que a gente dá quando finalmente está em paz com uma decisão. Abri mais a porta, dei passagem e voltei para a cozinha. Peguei a xícara azul, servi meu café, sentei na minha cadeira e tomei um gole longo. O café estava na temperatura perfeita. Amargo, forte, quente, do jeito que o Osvaldo fazia. Gustavo ficou parado na porta da cozinha, como se precisasse de autorização para entrar. Eu não ofereci cadeira, não ofereci café, não ofereci nada. Apenas fiquei ali, tomando meu café, esperando. Ele começou a falar, atropelando as palavras, misturando explicações com acusações, tentando ao mesmo tempo se justificar e me convencer. Disse que o banco tinha mandado uma notificação, que sem meu aval ele tinha 60 dias para arranjar outra garantia ou pagar tudo antecipado. Disse que não tinha esse dinheiro, que a filial da loja ainda não dava lucro suficiente, que isso ia acabar com ele. Disse que eu estava destruindo o futuro da minha própria filha. Quando ele terminou de falar, eu tomei mais um gole do café e disse, com a mesma calma de quem comenta sobre o tempo: "Gustavo, vocês tomaram uma decisão sobre a minha vida sem me consultar. Agora, eu tomei uma decisão sobre a minha vida sem consultar vocês. Acho justo, não é?" Ele abriu a boca para responder. Não saiu nada. Ficou ali parado mais uns segundos e depois saiu sem fechar a porta. Eu levantei, fechei a porta devagar e voltei para o meu café. Mas para vocês entenderem o peso daquele momento, preciso voltar no tempo. Preciso contar como eu cheguei ali. Como uma mulher que passou a vida inteira dando tudo, acabou numa cadeira de cozinha tomando café enquanto o mundo do genro desmoronava. E por que eu não senti culpa nenhuma? A história começa com o Osvaldo. Eu conheci meu marido numa festa junina da paróquia do bairro quando eu tinha 19 anos. Ele tinha 22, trabalhava numa gráfica e tinha as mãos sempre manchadas de tinta. Me chamou para dançar quadrilha com aquele jeito tímido que me encantou na hora. Ele era daqueles homens que não falavam muito, mas quando falavam, cada palavra tinha peso. Não era bonito de propaganda, mas era bonito de verdade, sabe? Do tipo que olha para você e você sente que ele tá ali inteiro. Casamos 2 anos depois. Ele com 24, eu com 21. Uma cerimônia simples na mesma paróquia onde a gente se conheceu. Minha mãe costurou meu vestido. O bolo foi feito pela minha sogra. Os convidados eram os vizinhos, os amigos da gráfica, as amigas da escola onde eu dava aula. Não teve banda, não teve buffet caro, não teve carro decorado, teve amor, daquele que não precisa de plateia. Osvaldo era um homem de hábitos. Todo domingo lavava o carro na garagem assobiando Detalhes, do Roberto Carlos, a música que ele cantava para mim desde o nosso primeiro dia dos namorados. Toda noite, antes de dormir, passava na cozinha e dizia: "O café de amanhã tá por minha conta." E de manhã, sem falta, o café estava pronto antes de eu acordar. 15 anos juntos, e ele nunca esqueceu um único café. Renata nasceu quando eu tinha 30 anos. Parto difícil, horas de espera, e quando ela finalmente chorou, Osvaldo chorou junto. Ele segurou aquela menininha no colo como se segurasse o mundo inteiro e disse para mim, com os olhos molhados: "Marlene, a gente fez a coisa mais bonita que existe." E tinha feito. Os primeiros 9 anos da Renata foram os mais felizes da minha vida. Éramos 3. Uma família pequena, simples, mas completa. Osvaldo trabalhava na gráfica de dia e fazia bico de eletricista à noite para a gente juntar dinheiro. Eu dava aula de português na escola municipal e cuidava da casa. A Renata enchia a casa de bagunça, de risada e de perguntas que a gente não sabia responder. Até aquele domingo. Eu estava na cozinha preparando o almoço. Osvaldo estava na garagem, lavando o carro, assobiando a música de sempre. Renata estava na janela do quarto, espiando o pai pela fresta da cortina. Ouvi o balde cair. Depois o corpo. Depois, aquele silêncio que não era silêncio, era o som do mundo parando de girar. Eu tinha 39 anos. Renata, 9. E a partir daquele momento, éramos só nós duas contra tudo.
O seguro de vida do Osvaldo não era muito. Dava para pagar as dívidas pequenas e guardar um pouco, mas não dava para viver. Então eu fiz o que precisava ser feito. Voltei a dar aula em período integral. De noite, fazia doces por encomenda. Nos fins de semana, costurava. Tinha madrugada que eu sentava na mesa da cozinha às 11 da noite para corrigir provas, e quando terminava, ia para a máquina de costura até 2 da manhã. Dormia 3, 4 horas e levantava às 5 para preparar o café da manhã da Renata. Ela nunca soube de metade dessas noites. Nunca viu as olheiras escondidas. Nunca percebeu que as amigas dela iam em excursão da escola, e ela também ia, porque eu vendia rifa e bolo para pagar. Nunca notou que meu sapato era o mesmo por 3 anos, enquanto ela ganhava tênis novo. E eu não queria que notasse. Era minha escolha, meu sacrifício, minha promessa para o Osvaldo. E no meio desse turbilhão, eu fui tomando decisões que ninguém conhecia. Com o seguro de vida, com a disciplina de uma mulher que aprendeu a sobreviver centavo por centavo, comprei meu apartamento. Pequeno, simples, 2 quartos. Depois, 10 anos mais tarde, juntei o suficiente para comprar outro. Um apartamento maior, bem localizado, num bairro valorizado de Sorocaba. Aluguei esse segundo apartamento e guardei a renda. Nunca contei para ninguém, nem para Renata, não por segredo. Porque ninguém nunca perguntou como eu me virava. Renata cresceu, se formou em enfermagem, passou no concurso do hospital. Eu chorei na formatura como se fosse eu recebendo o diploma. Naquele dia, olhei para o céu e falei baixinho. Cumpri, Osvaldo. Ela conseguiu. E então apareceu Gustavo. Renata tinha 28 anos quando trouxe ele em casa pela primeira vez. Um rapaz de 31, bonito, bem vestido, dono de uma loja de materiais de construção que o pai tinha deixado de herança. Falava bonito, apertava a mão firme, olhava todo mundo nos olhos com confiança. Todo mundo menos eu. Para mim, era um beijo apressado na bochecha. Um tudo bem, dona Marlene, que não esperava resposta e um sorriso que nunca chegava nos olhos. Minha amiga dona Zilda, que me conhecia desde os tempos de escola, veio tomar café comigo no dia seguinte e perguntou o que eu achava dele. Eu disse, esse menino sorri com a boca, Zilda, mas os olhos não acompanham. Ela riu e disse que eu estava com ciúme de mãe. Eu ri junto. Mas meu instinto estava aceso e meu instinto nunca tinha me enganado. Engoli a desconfiança. Fiz o que toda mãe faz. Sorri, abracei, torci para estar errada. Quando eles decidiram morar juntos, ofereci meu segundo apartamento. O maior, o bem localizado. De graça, sem aluguel. Meu presente para minha filha. Renata me abraçou e chorou. Gustavo agradeceu com aquele sorriso de sempre. E eu engoli o nó na garganta achando que estava fazendo a coisa certa. 1 ano depois, Gustavo decidiu expandir a loja. Abrir uma filial num bairro comercial. Precisava de um empréstimo grande e o banco exigia avalista com imóvel como garantia. Ele veio com a Renata na minha cozinha, sentou na cadeira que eu trouxe da nossa antiga casa, a mesma cadeira onde o Osvaldo costumava sentar quando a gente jantava junto, e explicou o plano. Renata segurou minha mão e disse, mãe, é o sonho dele, é o futuro da nossa família. Eu olhei para minha filha. Vi nela a mesma menina que dormia abraçada ao rádio do pai. Vi a confiança cega no olhar. E assinei. Coloquei meu nome, meu CPF, meu imóvel como garantia do sonho de um homem que não me olhava nos olhos. Dali em diante, virei invisível. As ligações encurtaram, os almoços de domingo sumiram. Eu pagava IPTU do apartamento deles, cobria a parcela atrasada do empréstimo quando o banco me ligava, consertava o que quebrava, ficava com o cachorro quando viajavam. E o agradecimento era sempre igual. Beijo apressado da Renata, sorriso vazio do Gustavo e um silêncio cada vez mais grosso entre nós. Comecei a ouvir coisas que me cortavam. Patrícia, uma colega de trabalho da Renata, me encontrou no supermercado e disse, Dona Marlene, a Renata sempre fala que a senhora é muito presente. Presente. Não importante. Não especial. Presente. Como um móvel que está sempre ali e ninguém nota até o dia que tira. Mas o que mais me doía era a família do Gustavo. Dona Sônia, a mãe dele, era uma mulher que media o valor das pessoas pelo tamanho da conta bancária. Nos poucos almoços em família, ela fazia questão de mencionar a casa de praia,
as viagens internacionais, o carro importado. Uma vez, na minha frente, perguntou para Renata: "Sua mãe ainda dá aula naquela escolinha municipal?" O "naquela escolinha" foi como uma lâmina. Renata ficou vermelha, mas não disse nada, e eu também não, porque era isso que eu fazia. Engolia, sorria, voltava para casa e chorava sozinha no banheiro com o chuveiro ligado para abafar o som. Esse era meu papel. Ou, pelo menos, o papel que eu deixei me convencerem a aceitar. Teve uma noite, um mês antes do casamento escondido, que quase me quebrou. Era aniversário do Osvaldo. Todo ano eu cozinhava o prato favorito dele, frango ao molho com batata, acendia uma vela e ficava na mesa lembrando dos nossos anos juntos. Liguei para Renata perguntando se queria vir jantar comigo, como fazíamos quando ela era menina. A resposta veio rápida. "Não posso, mãe. Tenho compromisso com a família do Gustavo." Família do Gustavo. Como se eu fosse uma estranha. Como se os 15 anos de casamento com o Osvaldo, os quase 30 anos criando ela sozinha, não fossem família o suficiente. Desliguei o telefone. Sentei na cadeira da cozinha. Olhei para o prato de frango que eu tinha feito para dois e comi sozinha. E naquela noite, entre o cheiro do molho e o silêncio da casa, eu comecei a entender uma coisa que ainda não tinha nome. Minha bondade tinha virado costume. E ninguém agradece por costume. Ninguém respeita costume. Costume é o que a gente tem sem precisar pedir. E eu tinha me tornado isso na vida da minha filha. Algo que ela tinha sem precisar pedir, sem precisar valorizar, sem precisar merecer. Eu só não sabia que faltava pouco, muito pouco, para eu descobrir até onde ia essa falta de consideração. Porque o pior ainda não tinha acontecido. O pior estava numa foto no Instagram, esperando por um sábado de manhã para me destruir. Ou melhor, para me reconstruir. Mas o que aconteceu depois que o Gustavo saiu do meu apartamento naquela terça-feira, o que Renata fez quando soube de tudo, e a verdade que ela deixou escapar entre lágrimas. Isso mudou tudo, e é exatamente o que eu vou contar agora. Gustavo saiu do meu apartamento naquela terça-feira sem fechar a porta. Eu levantei, fechei devagar e voltei para o meu café. Mas algo no olhar dele ficou comigo. Não era raiva. Raiva eu reconheço. Era desespero. O desespero de quem construiu uma vida inteira em cima de um chão que não era dele e de repente sente o chão tremer. Passei o resto da semana em silêncio. Não procurei Renata, não procurei Gustavo, não procurei ninguém. Fiz minha rotina como se nada tivesse acontecido. Café de manhã na xícara azul, caminhada na praça, almoço leve, leitura na varanda à tarde. Dona Zilda apareceu na quarta para tomar café comigo e percebeu que eu estava diferente. Disse que meus olhos estavam mais calmos. Eu respondi que era porque eu finalmente tinha parado de carregar peso que não era meu. No sábado seguinte, 2 semanas depois de ter descoberto o casamento pelo Instagram, a campainha tocou de novo. Eu estava na cozinha lavando louça. Sequei as mãos no pano de prato, respirei fundo e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. Renata. Minha filha estava ali, sozinha. Sem o Gustavo, sem sorriso, sem aquela postura confiante que ela costumava ter. O cabelo estava preso num coque frouxo, os olhos inchados, o rosto de quem não dormia direito há dias. Ela segurava uma bolsa com as 2 mãos, apertando a alça como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. Abri a porta. Ela me olhou e, no mesmo instante, os olhos encheram de água. Ficou ali parada, sem conseguir falar, com o lábio tremendo igual tremia quando era criança e fazia alguma coisa errada e não sabia como contar. Eu não disse nada. Abri a porta toda, dei passagem e voltei para a cozinha. Coloquei a chaleira no fogo. Peguei 2 xícaras, preparei café para os 2. Coloquei a xícara dela na mesa, sentei na minha cadeira e esperei. Renata entrou devagar, como se estivesse pedindo licença para entrar na vida de alguém. Sentou na cadeira da frente, pegou a xícara com as 2 mãos e ficou olhando para o café sem beber. O silêncio entre nós durou quase 1 minuto inteiro. Era um silêncio pesado, desses que a gente sente na pele como umidade antes da chuva. E então ela começou a falar. Começou pedindo desculpas. Disse que sabia que tinha errado, que não devia ter escondido o casamento, que se arrependia todos os dias desde que viu que eu não tinha mandado nenhuma mensagem. Disse que esperou eu ligar. Esperou eu mandar um áudio revoltada.
Esperou eu aparecer na porta da casa dela, fazendo escândalo. E quando nada disso aconteceu, quando o silêncio foi ficando mais longo a cada dia, ela entendeu que alguma coisa muito séria tinha mudado. Eu escutei tudo tomando meu café. Não interrompi, não fiz cara de nada, não dei sinal nenhum. Só ouvi. Renata continuou. Disse que o casamento foi decisão dos dois, que vinham planejando fazia meses, que era algo que ela e Gustavo queriam fazer de forma íntima, sem festa grande, sem cerimônia religiosa. Disse que foram ao cartório com poucos convidados, só os mais próximos. E foi aí que eu fiz a primeira pergunta. Fiz com calma, sem alterar a voz, olhando diretamente nos olhos dela. Renata, se era tão íntimo, por que a mãe do Gustavo estava lá? O rosto dela mudou. Ficou vermelho, depois branco, depois vermelho de novo. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Engoliu em seco e começou a gaguejar uma explicação que não se sustentava. Disse que Dona Sônia ficou sabendo por acaso, que apareceu de surpresa, que não tinha como mandar embora. Eu não disse nada. Apenas continuei olhando para ela. E aquele olhar, calmo, firme, sem acusação, mas sem piedade, fez mais do que qualquer grito faria. Porque minha filha me conhecia. Sabia que eu sabia quando ela estava mentindo. Sabia desde os 7 anos de idade, quando quebrou o vaso da sala e disse que foi o vento. O silêncio entre nós ficou insuportável para ela. E então aconteceu. Renata desmoronou. As lágrimas vieram de vez, o corpo tremeu, e entre soluços e frases cortadas, a verdade saiu. Não planejada, não organizada, não ensaiada. Saiu como sai uma represa quando a parede cede. Ela me contou que Gustavo vinha falando há meses que o casamento precisava ser discreto, que a família dele tinha um certo padrão, que os convidados precisavam ser compatíveis com o ambiente. Renata disse que no começo não entendeu o que ele queria dizer. Até que, numa noite, enquanto jantavam na casa dos sogros, Dona Sônia disse uma coisa que Renata jurou que nunca ia repetir para ninguém. Dona Sônia disse com aquela voz educada e gelada que ela usava para disfarçar crueldade de elegância. Renata, querida, você sabe que eu adoro sua mãe, mas convenhamos, ela ia destoar. Imagina uma professora aposentada no meio dos nossos amigos? Ela não ia se sentir à vontade. É melhor para todo mundo. Destoar. Essa foi a palavra que minha filha engoliu em silêncio e guardou dentro dela como uma pedra no bolso. Destoar. Como se eu fosse uma nota errada numa música, como se eu fosse um móvel fora do lugar, como se 30 anos criando minha filha sozinha, costurando de madrugada, vendendo rifa, dormindo 3 horas por noite, tivessem me tornado inadequada para assistir ela assinar o papel mais importante da vida dela. E o pior não foi o que Dona Sônia disse, o pior foi o que veio depois. Renata me olhou com os olhos vermelhos e disse quase sem voz: E eu concordei, mãe. Eu concordei porque achei que era mais fácil, porque achei que a senhora nem ia saber, porque achei que depois eu contava e a senhora ia entender. Achei que a senhora ia entender. Fiquei olhando para minha filha por um longo tempo. Olhei para o rosto dela, para os olhos inchados, para as mãos que tremiam segurando a xícara. E vi pela primeira vez uma coisa que me doeu mais do que qualquer palavra. Vi que minha filha não me excluiu por maldade. Me excluiu por conveniência. Porque ao longo dos anos eu ensinei ela que podia fazer qualquer coisa comigo, e eu ia entender. Que podia cancelar almoços, e eu ia entender. Que podia me tratar como invisível, e eu ia entender. Que podia me excluir do casamento, e eu ia entender. Porque eu era a mãe que sempre entendia, a mãe que nunca reclamava, a mãe que engolia tudo com um sorriso e dizia: tudo bem, filha. E ali, naquela cozinha, com o café esfriando entre nós, eu entendi que a culpa não era só dela. Era minha também. Eu passei uma vida inteira ensinando minha filha que meu amor não tinha condições. E ela aprendeu direitinho. Aprendeu que eu estaria sempre ali, independente do que fizesse. E usou essa certeza para me deixar de fora do dia mais importante da vida dela. Respirei fundo, coloquei a xícara na mesa e disse, com a voz mais calma que eu já usei na vida: Renata, eu te amo. Nunca vou deixar de te amar. Mas o que vocês fizeram mudou uma coisa dentro de mim que não volta mais.
Eu passei 30 anos sendo a mãe que entende tudo. Agora eu preciso ser a mulher que se respeita. Ela chorou mais. Pediu para eu voltar atrás, disse que o Gustavo estava desesperado com a questão do empréstimo, que eles não tinham como pagar o apartamento se eu vendesse, que as coisas podiam ser diferentes dali para frente. Perguntou se eu não podia dar mais uma chance. Eu olhei para ela e disse: Filha, eu dei chances a vida inteira. Dei chances quando me senti invisível na minha própria vida. Dei chances quando fui excluída das decisões sobre o apartamento que eu mesma comprei. Dei chances quando paguei parcela atrasada de empréstimo sem receber nenhum obrigado. Dei tantas chances que esqueci de dar uma chance para mim mesma. E agora é a minha vez. Renata ficou em silêncio. Eu levantei, peguei a xícara dela que estava cheia e intocada, lavei na pia, sequei com o pano de prato e guardei no armário. Aquele gesto simples disse mais do que qualquer discurso. A visita estava encerrada. Ela saiu sem dizer nada. Na porta virou e me olhou com aquele olhar de menina perdida que eu conhecia tão bem. A mesma menina que chorava abraçada ao rádio do pai. E por um segundo que durou uma eternidade, eu quase voltei atrás. Quase abri os braços e disse: Vem cá, filha, a gente resolve. Quase deixei a mãe dentro de mim vencer mais uma vez. Mas não deixei. Porque eu finalmente tinha entendido que ser boa mãe não significava ser mãe sem limites. Que amar não significava aceitar qualquer coisa. Que a melhor lição que eu podia dar para minha filha naquele momento não era perdão fácil. Era mostrar para ela que toda mulher, independente da idade, tem o direito de ser respeitada. Inclusive pela própria filha. Fechei a porta. Voltei para a cozinha. E pela primeira vez em muitos dias, chorei. Não chorei de tristeza. Chorei de luto. Luto pela relação que eu achava que tinha com minha filha. Luto pela imagem que eu tinha dela. Luto pela Marlene que aceitava tudo sem questionar. Ela tinha partido, e no lugar dela estava nascendo uma mulher que eu ainda estava aprendendo a conhecer. Na segunda-feira seguinte, seu Mário me ligou do banco. O laudo da avaliação do apartamento tinha ficado pronto. Passei lá no início da tarde para buscar. Quando abri o envelope e li o valor, precisei ler 2 vezes. O apartamento valia muito mais do que eu imaginava. O bairro tinha se valorizado enormemente nos últimos anos, com escolas boas, comércio forte, acesso fácil ao centro. Aquele imóvel que eu comprei com sacrifício e suor agora valia o suficiente para eu viver com tranquilidade pelo resto da vida. Saí do banco e fui direto na imobiliária. A corretora, uma moça chamada Juliana, disse que apartamentos naquela região tinham fila de espera. Se o preço fosse justo, venderia em semanas. Autorizei a venda, assinei o contrato e quando saí de lá com a cópia na bolsa, senti a mesma coisa que senti no banco. Cada documento assinado era um fio cortado. E eu estava cada vez mais leve. Naquela mesma semana, procurei a doutora. Beatriz, advogada que Dona Zilda me indicou. Contei minha história inteira, sem omitir nada. Ela ouviu com paciência e foi clara. Eu tinha todo o direito de vender meu imóvel, ninguém podia me impedir, e podia enviar notificação formal dando prazo para desocupação. Me disse algo que ficou marcado. Dona Marlene, muitas mulheres da nossa idade são convencidas pela família de que não podem tomar decisões próprias. Mas família que funciona é família que respeita. E respeito começa reconhecendo que cada pessoa tem autonomia sobre o que é dela. Na quinta-feira, a notificação foi entregue. Renata e Gustavo tinham 30 dias para desocupar o apartamento. Dona Zilda me ligou à noite, depois que soube pela vizinhança. Disse que o bairro inteiro estava comentando que ninguém acreditava que eu tinha tomado aquela atitude. Perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava mais bem do que nunca. Ela ficou em silêncio por uns segundos e depois disse: Marlene, o Osvaldo ia ter muito orgulho de você. Aquela frase me pegou desprevenida. Precisei respirar fundo para não chorar no telefone, porque era exatamente isso que eu precisava ouvir. Não que eu estava certa, não que eles mereciam, mas que o homem que me amou de verdade, o homem que fazia meu café toda manhã e assobiava detalhes pela casa, teria orgulho da mulher que eu estava me tornando. Naquela noite, sentada na varanda com as luzes da cidade piscando lá embaixo, eu pensei no Osvaldo. Pensei em como ele reagiria se soubesse de tudo o que aconteceu. E tive certeza de uma coisa.
Ele não ia pedir para eu perdoar. Não ia pedir para eu engolir. Ele ia olhar para mim com aqueles olhos calmos e ia dizer o que sempre dizia quando eu ficava em dúvida sobre alguma coisa. Marlene, faz o que teu coração mandar, mas faz de cabeça erguida. Era exatamente o que eu estava fazendo. O que eu ainda não sabia é que os próximos dias seriam os mais difíceis de todos. Porque uma coisa é tomar a decisão. Outra coisa, completamente diferente, é aguentar a pressão que vem depois. E a pressão viria de onde eu menos esperava. Não do Gustavo, não da dona Sônia. Viria da minha própria filha, com uma proposta que testaria cada grama de firmeza que eu tinha conquistado. E viria também uma descoberta, algo que Gustavo escondia não só de mim, mas da própria Renata. Algo que, quando viesse à tona, mudaria completamente a forma como minha filha enxergava o homem com quem tinha acabado de se casar. Mas isso eu só descobri depois. E quando descobri, entendi que meu silêncio naquele sábado de manhã não tinha sido apenas uma escolha. Tinha sido uma proteção. A maior proteção que eu podia ter dado a mim mesma. Quando a notificação de desocupação chegou, eu sabia que a pressão viria. O que eu não imaginava é que viria de tantos lados ao mesmo tempo. Na primeira semana, recebi ligações de pessoas que não falavam comigo há anos. Tia Conceição, irmã do Osvaldo, ligou para dizer que eu estava sendo dura demais. Que família era sagrada, que mãe não faz isso com filha, que eu deveria ter mais paciência. Escutei tudo com educação e disse: Tia Conceição, quando foi a última vez que a senhora me ligou para perguntar como eu estava? O silêncio do outro lado disse tudo. Desejei boa noite e desliguei. Uma prima da Renata mandou mensagem pelo WhatsApp. Um textão enorme dizendo que eu estava destruindo a família, que Deus não aprovava esse tipo de atitude, que eu ia me arrepender. Eu li, respirei fundo e apaguei a conversa sem responder. Não ia gastar minha energia com gente que só aparecia quando precisava opinar. A vizinha do apartamento onde Renata morava, Dona Glorinha, me encontrou na padaria do seu Jorge e veio com aquela cara de pena que eu já conhecia. Disse que viu o Gustavo carregando caixas para o carro, que Renata andava com os olhos inchados, que as coisas ali estavam tensas. Eu agradeci a preocupação e mudei de assunto. O mais doloroso veio de quem eu menos esperava. Tia Neuza, irmã da minha mãe, a mulher que me ensinou a costurar quando eu era menina, mandou um áudio de 4 minutos dizendo que eu estava envergonhando a família, que na época dela, mãe aguentava tudo calada e não fazia esse tipo de espetáculo. Escutei o áudio inteiro, do primeiro ao último segundo, e depois apaguei. Porque aquela era exatamente a mentalidade que me manteve presa por décadas. A ideia de que mãe boa é mãe que sofre calada, que dignidade de mulher se mede pela capacidade de engolir desaforo sem fazer barulho. Não, não mais. A verdade é que cada ligação, cada mensagem, cada olhar de reprovação testava minha firmeza. Mas eu tinha uma vantagem que nenhum deles esperava. Eu já tinha chorado tudo o que precisava chorar. Já tinha passado pelo luto. Já tinha enterrado a Marlene, que aceitava tudo. E a nova Marlene não voltava atrás. Na segunda semana, Renata apareceu no meu apartamento de novo. Dessa vez estava mais composta. Cabelo arrumado, roupa limpa, olhos ainda cansados, mas sem lágrimas. E trouxe uma pasta de documentos debaixo do braço. Sentou na cozinha, aceitou o café que eu ofereci dessa vez e abriu a pasta na mesa. Eram extratos bancários, comprovantes de renda, uma proposta impressa num papel timbrado. Gustavo tinha preparado tudo. A proposta era a seguinte: eles queriam comprar o apartamento. Pagariam em parcelas mensais, com contrato registrado em cartório, com juros. Tudo certinho, tudo formal. Renata me mostrou os números, explicou como fariam para pagar, disse que Gustavo já tinha conversado com o banco sobre um financiamento. Olhei para aqueles papéis. Estavam bem organizados, bem apresentados. Gustavo sabia fazer isso, sabia montar uma boa proposta. O problema é que eu não confiava mais em nada que viesse dele. Perguntei para Renata: de onde vem o dinheiro da entrada? Ela hesitou. Disse que Gustavo ia pegar um empréstimo pessoal. Perguntei: outro empréstimo? Ela ficou em silêncio. Eu continuei: filha, ele ainda não resolveu o empréstimo que eu deixei de avalizar. Vai fazer outro por cima? E se esse também atrasar, quem vai pagar?
Renata não tinha resposta, porque a resposta era óbvia. Eu. Mais uma vez, de algum jeito, o peso ia cair nas minhas costas. Aquela proposta bonita era uma nova armadilha embrulhada em papel timbrado. Disse para ela que não aceitava, que o apartamento já estava com a corretora, que já tinha interessados e que minha decisão era definitiva. Renata respirou fundo, guardou os papéis na pasta e disse, com uma voz que misturava tristeza e frustração: Mãe, a senhora está nos punindo. Olhei para ela e respondi: Renata, punição é o que vocês fizeram comigo quando me excluíram do casamento. O que eu estou fazendo é cuidar da minha vida. São coisas muito diferentes. Ela saiu sem bater a porta, sem fazer escândalo. E eu percebi que, mesmo machucada, minha filha estava começando a ouvir. Não a aceitar, não a concordar, mas a ouvir. E isso, por enquanto, já era alguma coisa. O que aconteceu 3 dias depois mudou tudo de novo. Dona Zilda me ligou numa manhã de quarta-feira com aquela voz de quem tem uma notícia que não sabe como contar. Pediu para eu sentar, e quando Dona Zilda pede para a gente sentar, a gente senta. Ela disse que o marido dela, seu Valdir, que trabalhava num escritório de contabilidade no centro, tinha ficado sabendo de uma coisa sobre o Gustavo. Não por fofoca, mas por informação que cruzou na mesa dele por acaso, como acontece em cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. A filial da loja do Gustavo, aquela que ele abriu com um empréstimo que eu avaliei, não estava apenas dando prejuízo. Estava com dívidas que iam muito além do empréstimo original. Gustavo tinha pegado outros financiamentos, com outras instituições, usando a própria loja como garantia. Tinha fornecedores sem receber há meses. Funcionários com salário atrasado. A situação era muito pior do que qualquer um imaginava. Mas não era isso o mais grave. O mais grave era outra coisa. Gustavo havia tentado, semanas antes, colocar o apartamento onde moravam, o meu apartamento, como garantia de uma dessas dívidas. Apresentou documentos no banco como se fosse o proprietário. O banco recusou porque o imóvel estava no meu nome e ele não tinha procuração. Mas tentou. Tentou usar meu patrimônio sem meu conhecimento, sem minha autorização, para cobrir um buraco que ele mesmo cavou. Quando Dona Zilda terminou de falar, eu fiquei em silêncio por um tempo longo. Não de choque, de confirmação, porque lá no fundo, naquela parte de mim que sempre desconfiou do sorriso que não chegava nos olhos, eu já sabia. Não sabia os detalhes, não sabia os números, mas sabia que algo estava errado. Meu instinto, aquele que eu engoli por anos para não parecer ciumenta ou implicante, estava certo desde o primeiro dia. A pergunta que me consumiu naquele momento foi: Renata sabia? Decidi que precisava descobrir, mas não ia perguntar para ela. Ia deixar a verdade aparecer sozinha. Porque eu já tinha aprendido que quando a gente fica em silêncio tempo suficiente, as coisas se revelam. Não precisei esperar muito. No fim de semana seguinte, Renata me ligou. Não para pedir nada, não para tentar me convencer. Ligou chorando, com aquele choro de quem descobriu algo que não queria descobrir. Disse que estava organizando o escritório do Gustavo para mudança e encontrou uma gaveta trancada. Forçou a fechadura com uma faca de manteiga. Dentro tinha papéis escondidos, extratos de dívidas que ela não conhecia. Cartas de cobrança de fornecedores, notas promissórias vencidas. E no fundo da gaveta, dobrada em 4, uma cópia de um documento onde Gustavo tentava usar meu apartamento como garantia de empréstimo. A voz dela tremeu quando disse: Mãe, ele tentou usar o apartamento da senhora, sem te contar nada, sem pedir autorização. Ele falsificou um documento dizendo que tinha minha procuração. Eu respirei fundo e disse: Eu sei, filha. O silêncio do outro lado durou uma eternidade. E então ela perguntou, quase sussurrando: A senhora já sabia? Respondi: Soube há pouco tempo. E foi por isso que eu tomei as decisões que tomei. Não foi para te punir, Renata. Foi para me proteger. E para proteger o que eu construí com muito sacrifício. Naquele momento, escutei minha filha chorar de um jeito que eu não ouvia desde que ela tinha 9 anos. Era o mesmo choro. O choro de quem perde uma certeza. Quando criança, ela perdeu o pai. Agora, estava perdendo a imagem que tinha do marido. E eu, do outro lado da linha, segurei o telefone com força e fiz a coisa mais difícil que uma mãe pode fazer.
Não corri para salvá-la. Não disse, vem pra cá que a mamãe resolve. Não ofereci dinheiro, não ofereci abrigo, não ofereci solução. Fiquei ali, ouvindo, presente, mas sem invadir. Porque minha filha era uma mulher adulta. E mulheres adultas precisam enfrentar as consequências das próprias escolhas, mesmo quando essas escolhas partem o coração. Quando ela se acalmou, eu disse apenas, Renata, eu te amo. Isso nunca mudou e nunca vai mudar. Mas você precisa abrir os olhos para a vida que está vivendo. E essa é uma decisão que só você pode tomar. Desligamos. E eu fiquei sentada na cozinha, olhando para a xícara azul do Osvaldo, pensando em como a vida dá voltas que a gente não espera. Eu comecei essa jornada querendo proteger minha dignidade e acabei, sem querer, abrindo os olhos da minha filha para algo que ela se recusava a enxergar. 2 semanas depois, o apartamento foi vendido. Um casal jovem, recém-casado, que estava procurando o primeiro imóvel. Pagaram à vista. Juliana, a corretora, me ligou numa sexta-feira à tarde com a notícia. Eu agradeci, desliguei, sentei na varanda e fiquei olhando para o céu até escurecer. Renata e Gustavo se mudaram para um apartamento alugado num bairro mais afastado, menor, mais simples. Soube por Dona Zilda que a mudança foi tensa, que Gustavo mal falava, que Renata fez tudo praticamente sozinha com a ajuda de uma amiga do hospital. Soube também que ele teve que vender a filial da loja para cobrir parte das dívidas. A loja original, a que o pai dele deixou, ainda estava funcionando, mas sem a mesma força de antes. Dona Sônia, que sempre falava tão alto e com tanta certeza, ficou estranhamente quieta. Ninguém mais mencionou casa de praia nem viagem internacional. No dia em que assinei a escritura de venda no cartório, eu levei comigo a xícara azul. Pode parecer bobagem, mas eu precisava dela ali. Precisava sentir que o Osvaldo estava comigo naquele momento. Assinei meu nome com a mesma letra firme de sempre. Recebi o comprovante, guardei na bolsa e saí. Na calçada do cartório, parei. Olhei para o céu limpo de Sorocaba e respirei fundo. Senti o cheiro de terra molhada que vinha de algum jardim próximo. E disse baixinho, pronto, Osvaldo, agora é só nosso. O que construímos juntos está seguro. Naquela noite, fiz algo que não fazia há muito tempo. Cozinhei para mim mesma com capricho. Frango ao molho com batata, o prato favorito do Osvaldo. Arrumei a mesa com toalha limpa, coloquei a xícara azul no lugar dela, acendi uma vela e sentei. Comi devagar, saboreando cada garfada, lembrando de cada domingo em que a gente almoçava junto, com a Renata pequena fazendo bagunça e o Osvaldo assobiando aquela música. Chorei um pouco, mas eram lágrimas diferentes. Não eram de dor, nem de saudade amarga. Eram lágrimas de uma mulher que finalmente podia dizer que tinha feito a coisa certa, pela memória do marido, pela própria dignidade, e mesmo que Renata não entendesse agora, pelo exemplo que estava deixando para ela, porque no fundo, tudo o que eu fiz naqueles meses foi ensinar minha filha a lição que eu mesma demorei 67 anos para aprender, que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Que ninguém pode te valorizar se você não se valoriza primeiro. E que, às vezes, a forma mais corajosa de amar alguém é dizer não. O dinheiro da venda caiu na minha conta numa segunda-feira. Olhei para o extrato e vi um número que representava muito mais do que dinheiro. Representava anos de trabalho, noites sem dormir, sacrifícios que ninguém viu. E agora, aquele número era meu. Completamente meu. Para usar como eu quisesse, quando eu quisesse, da forma que eu quisesse. E eu já sabia exatamente o que ia fazer com uma parte dele. Algo que o Osvaldo ia adorar. Algo que ia transformar a dor em propósito. Algo que ia provar que a professora aposentada que destoava era capaz de deixar uma marca muito maior do que qualquer colar de pérolas. Mas primeiro, eu precisava fazer uma viagem. Uma viagem que eu adiei a vida inteira, esperando o momento certo, e o momento certo tinha chegado. A primeira coisa que fiz com o dinheiro da venda não foi investir, não foi guardar, não foi calcular. Foi comprar uma passagem de ônibus para Ubatuba. Pode parecer pouca coisa para quem está ouvindo, mas eu nunca tinha visto o mar. 65 anos de vida na época e eu nunca tinha colocado os pés na areia de uma praia de verdade. Quando era menina, não tinha dinheiro para viajar. Quando casei,
o Osvaldo e eu sempre adiávamos. Quando fiquei viúva, viagem virou luxo impossível. E quando a Renata cresceu, meu tempo passou a ser o tempo dela, minhas economias passaram a ser as economias dela, meus sonhos passaram a ser os sonhos dela. Mas agora, pela primeira vez, meu tempo era meu. Dona Zilda quis ir junto. Disse que não ia me deixar viajar sozinha, que era perigoso, que ela sempre quis conhecer o litoral norte. Eu aceitei a companhia. Não porque tivesse medo, mas porque depois de tantos meses fazendo tudo sozinha, era bom ter alguém do lado que estava ali por carinho, não por necessidade. Chegamos em Ubatuba numa manhã de quarta-feira. O ônibus parou na rodoviária e eu senti o cheiro antes de ver qualquer coisa. Um cheiro salgado, úmido, diferente de tudo que eu conhecia. Pegamos um táxi até a pousada, uma casinha simples perto da praia da Enseada. O quarto tinha uma janela que dava para o mar. Quando abri aquela janela, fiquei parada olhando por tanto tempo que Dona Zilda veio ver se eu estava bem. Eu estava. Estava mais do que bem. Naquela tarde, tirei os sapatos e caminhei até a beira da água. A areia era quente debaixo dos meus pés, e quando a primeira onda tocou meus dedos, eu senti algo que não tenho palavras para descrever. Era como se o mar estivesse lavando coisas que eu carregava há décadas. Mágoas, culpas, expectativas, tudo indo embora com a espuma que voltava para o oceano. Fiquei ali por horas, sentada na areia, com as pernas esticadas e a água indo e voltando nos meus pés. Dona Zilda sentou do meu lado e ficamos em silêncio. Aquele silêncio gostoso de quem não precisa de palavras. O sol foi descendo, pintando o céu de laranja e rosa, e eu pensei no Osvaldo. Pensei em como ele ia adorar aquilo. Como ele ia ficar ali do meu lado, assobiando detalhes baixinho, enquanto o sol sumia no horizonte. Peguei a xícara azul que eu tinha levado na bolsa. Sim, eu levei a xícara azul para Ubatuba. Dona Zilda riu quando viu, disse que eu era maluca. Mas eu precisava dele ali comigo. Pedi um café na barraca da praia, servi na minha xícara e tomei o primeiro gole olhando para o mar. Café com sal no ar. O gosto mais bonito que eu já provei na vida. Disse baixinho para o vento levar. Osvaldo, a gente finalmente chegou. Ficamos 5 dias em Ubatuba. Caminhei por praias que eu só conhecia de cartão postal. Comi peixe fresco num restaurante pé na areia. Comprei um chapéu de palha que ficou ridículo em mim, mas que me fez rir de mim mesma como não ria há anos. E em cada um desses momentos eu sentia que estava recuperando pedaços de mim que tinham se perdido pelo caminho. Na última noite, sentada na varanda da pousada com Dona Zilda, tomando vinho e ouvindo o som do mar, eu contei para ela o plano que estava nascendo dentro de mim. Eu ia criar um projeto educacional. Um reforço escolar gratuito para crianças do bairro onde eu cresci, um bairro simples na periferia de Sorocaba, onde muita criança não tem quem ajude com o dever de casa, onde muita mãe trabalha o dia inteiro e não tem tempo de sentar com o filho para estudar. Eu, que fui professora por 23 anos, sabia o que a educação podia fazer na vida de uma criança. Eu, que passei a vida inteira ajudando os outros, ia continuar ajudando, mas dessa vez por escolha, não por obrigação. Dona Zilda me olhou com os olhos brilhando e disse: "E como vai chamar?" Eu já sabia. Sabia desde o momento em que a ideia nasceu. Ia se chamar Cantinho do Saber. E na porta não ia ter meu nome. Ia ter o nome do Osvaldo. Porque tudo que eu construí na vida, comecei ao lado dele. E aquele projeto seria a continuação do que a gente sonhou junto. Dar para as crianças as oportunidades que a gente não teve. Quando voltei para Sorocaba, coloquei o plano em prática. Aluguei uma sala comercial no bairro Vila Progresso, perto da escola onde eu dei aula durante anos. Comprei mesas, cadeiras, lousa, material escolar. Tudo com o dinheiro da venda do apartamento. Pintei as paredes de amarelo claro, a cor que o Osvaldo mais gostava. Coloquei uma placa na entrada. Cantinho do Saber. Espaço Osvaldo Duarte. Quando vi aquele nome na porta, precisei parar e respirar. Não de tristeza, de completude. Como se um ciclo que começou naquela garagem, num domingo de sol, finalmente tivesse encontrado seu destino. Dona Zilda me ajudou com a divulgação. Fizemos panfletos, espalhamos pela vizinhança, falamos com as diretoras das escolas do bairro. Na primeira semana, apareceram 7 crianças. Na segunda, 12. No final do primeiro mês,
Eu já tinha lista de espera. As tardes no Cantinho do Saber se tornaram a melhor parte do meu dia. Eu chegava às 2, organizava o material e quando as crianças apareciam depois da escola, era como se o sol entrasse junto com elas. Eu ensinava português, matemática, ajudava com os deveres, lia histórias, e elas me chamavam de Dona Marlene, com aquele respeito carinhoso que eu não ouvia há muito tempo. Teve um menino, o Davi, de 9 anos, que me marcou profundamente. Ele vinha todo dia pontual, com o caderno debaixo do braço e uma fome de aprender que me lembrava da Renata quando era pequena. A mãe dele trabalhava como auxiliar de limpeza em 2 empregos e não tinha como ajudar com a escola. O pai tinha ido embora quando ele era bebê. Davi era criado pela avó, uma senhora de 74 anos que mal sabia ler. Um dia, depois da aula, Davi ficou para trás enquanto as outras crianças iam embora. Veio até mim com o caderno aberto e mostrou uma redação que ele tinha feito na escola. O tema era A Pessoa que Eu Mais Admiro. Ele tinha escrito sobre a avó. E no final, acrescentou uma frase que me fez segurar as lágrimas com toda a força que eu tinha. E também admiro a Dona Marlene, que ensina a gente de graça porque gosta da gente de verdade. Naquela noite, sentada na minha varanda com a xícara azul, eu chorei. Chorei de uma forma que não chorava há muito tempo. Não de dor, não de saudade, não de luto. Chorei porque finalmente entendi para que serviam todos aqueles anos de sacrifício. Não era para que minha filha me agradecesse. Não era para que alguém reconhecesse meu esforço. Era para que eu me tornasse a mulher que eu era agora. Uma mulher que sabia ensinar, que sabia acolher, que sabia que seu valor não dependia de ser aceita por ninguém. A professora aposentada que destoava no casamento da própria filha, agora era a mesma professora que estava mudando a vida de 15 crianças num bairro da periferia. Sem colar de pérolas, sem vestido de seda, com giz na mão e amor sobrando. Dona Sônia, se pudesse ver, talvez entendesse que a verdadeira elegância não se mede pelo que a gente veste, mas pelo que a gente deixa no mundo. 4 meses depois da inauguração do Cantinho do Saber, Renata apareceu. Eu estava organizando os livros depois da aula quando ouvi a porta abrir. Virei e ela estava ali, parada na entrada, olhando para a sala, para as paredes amarelas, para as mesas pequenas, para os desenhos das crianças colados na parede. E olhando para a placa com o nome do pai. Ficou ali em silêncio por um tempo longo. Eu não disse nada. Continuei organizando os livros, esperando. Ela caminhou devagar até a placa, tocou o nome do Osvaldo com a ponta dos dedos e fechou os olhos. Quando abriu, estavam cheios de água. Ela disse com a voz baixa: "Ele ia amar isso, mãe." Respondi: "Eu sei." Sentamos nas cadeirinhas das crianças, uma de frente para a outra, com os joelhos quase no queixo. E pela primeira vez em quase 2 anos, conversamos de verdade. Sem acusações, sem desculpas. Apenas 2 mulheres conversando sobre a vida. Renata me contou que ela e Gustavo estavam passando por um momento difícil. Que a descoberta dos documentos na gaveta tinha abalado tudo. Que ela estava aprendendo, com dor, que o homem por quem tinha aberto mão da própria mãe não era quem ela achava que era. Disse que não sabia se o casamento ia sobreviver, mas que estava buscando ajuda para entender o que queria. Eu escutei tudo. E dessa vez, não dei conselho. Apenas disse: "Filha, o que quer que você decida, eu vou estar aqui. Mas aqui, agora tem condições. Respeito é a primeira delas." Ela assentiu devagar. E então, perguntou se podia ajudar no Cantinho do Saber. Disse que queria vir nos sábados, que como enfermeira podia dar palestras sobre higiene e saúde para as crianças. Eu olhei para ela e vi algo que não via há muito tempo nos olhos da minha filha: humildade. A humildade de quem finalmente entendeu que não era o centro do universo. Disse que sim, que ela seria bem-vinda, mas que ali, naquele espaço, ela era voluntária como qualquer outra pessoa. Não era filha da dona. Era alguém que veio ajudar. Ela entendeu. Hoje, quase 2 anos depois daquela foto no Instagram, eu posso dizer que minha vida é completamente diferente. Não diferente porque ficou mais fácil. Diferente porque ficou mais verdadeira. Moro no meu apartamento, aquele que comprei em silêncio quando ninguém perguntava como eu me virava.
Tomo meu café toda manhã na xícara azul, sentada na varanda, olhando para os pássaros. Dou aula no Cantinho do Saber 3 vezes por semana. Viajo quando quero. Leio os livros que sempre adiei. Tenho amigas que me veem como Marlene, não como a mãe de alguém. Renata e eu nos falamos regularmente, mas em termos diferentes, nos meus termos. Ela vem me visitar quando eu convido, liga quando eu tenho vontade de atender. Traz flores às vezes, sem motivo, sem pedir nada em troca. Está aprendendo, devagar e com tropeços, que amor de mãe existe sim, mas que respeito não é opcional. Gustavo nunca mais me olhou da mesma forma, não com raiva, com algo que talvez seja consciência. A consciência de quem subestimou completamente a mulher errada. Nas poucas vezes que nos cruzamos, ele me cumprimenta com um respeito que nunca existiu antes. Não sei se é sincero, mas também não importa mais. Ele deixou de ter poder sobre como eu me sinto. Dona Sônia nunca me procurou, nunca se desculpou. E eu não espero que faça isso. Algumas pessoas passam pela nossa vida para nos ensinar exatamente o que não queremos ser. E por essa lição, mesmo sem saber, ela me fez mais forte. Outro dia, o Davi me perguntou por que eu tinha dado o nome do meu marido para o projeto. Eu sentei do lado dele e contei a história do Osvaldo. Do homem que assobiava detalhes na garagem todo domingo. Do homem que fazia meu café toda manhã e nunca esqueceu um único dia. Do homem que olhou para nossa filha recém-nascida e disse que a gente tinha feito a coisa mais bonita que existe. Davi ouviu calado e depois disse: "Ele parecia ser muito legal, dona Marlene." Eu sorri e respondi: "Era, Davi, o melhor homem que eu conheci." Naquela noite, sozinha na minha varanda, com a cidade acendendo as luzes lá embaixo e o café quente na xícara azul, eu pensei no Osvaldo e ouvi, bem baixinho, como se viesse de dentro do meu peito, a voz dele dizendo aquilo que ele sempre dizia: "Marlene, faz o que teu coração mandar, mas faz de cabeça erguida." Eu fiz, Osvaldo, de cabeça erguida. E se eu pudesse voltar àquela manhã de sábado, aquele momento em que vi a foto no Instagram e o mundo pareceu desabar, eu faria tudo de novo, exatamente igual. Porque aquela dor não me destruiu, me devolveu a mim mesma. E descobrir quem a gente é, mesmo que tarde, mesmo que aos 67 anos, é a maior conquista que existe. Meu silêncio naquele sábado foi a coisa mais barulhenta que eu já fiz na vida. E esse barulho, essa coragem, essa escolha de colocar minha dignidade acima de tudo, é o que eu deixo para quem está ouvindo essa história. Não como conselho, como prova. Prova de que nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para começar de novo. E nunca, nunca mesmo, é tarde para tomar um café em paz. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.